Começamos? Começamos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira e última aula, ou quiçá penúltima, mas última oficialmente, da semana Viver de Resina. Eu tô com uma sensação mista de felicidade, de tristeza, porque foram 3 semanas muito intensas. Eu fiz 10 aulas de aquecimento, estou fazendo as 3 aulas da semana Viver de Resina, para que você se torne um especialista, para que você seja referência e para que você viva de resina, assim como eu e outras dezenas, quiçá centenas de dentistas que ajudo diariamente. Então, essa é a última aula e hoje eu vou fazer uma técnica de estratificação à mão livre que você nunca viu. Vou te ensinar a criar mamelos, criar halo radiopaco, região translúcida, contramamelos. Eu quero que você aprenda como você vai desenhar um dente perfeito, um dente harmônico, um sorriso agradável. Só que, a partir de hoje, provavelmente eu não vou ficar vendo, não vou ver alguns de vocês. Outros de vocês vão seguir uma jornada comigo rumo a ser um especialista, ser referência e viver esse procedimento. Eu quero que você, que vai me acompanhar a partir de agora, seja aquele dentista resineiro de verdade e não faceteiro. Então vamos começar a nossa aula. Quero começar aqui explicando para você sobre a nossa aula de hoje. Nós estamos aqui na terceiro encontro da semana Viver de Resina. Pode ser que eu faça mais uma aí surpresa, mas esse é o último oficialmente. Eu quero te explicar que eu tô aqui para te ensinar tudo sobre a minha técnica. Nas últimas 3 semanas, eu venho te explicando os meus valores, os meus princípios, os modelos da técnica freehand, né? O valor da técnica freehand, o princípio da técnica freehand. Eu não gosto de escrever, desenhar dentes que sejam opacos, sem vida, sem brilho. Eu não quero desenhar dentes que manchem depois de 2, 3, 5 meses. Eu não quero desenhar dentes que amarelem regiões críticas, seja cervicais, seja interproximais. Eu não quero desenhar dentes que tenham um aspecto artificial. E quando eu falo de aspecto artificial, não estou relacionado à cor. A cor é um dos fatores para deixar uma lente em resina naturalizada ou artificializada, mas não é a única. Não significa que um dente de cor natural, ele vai estar natural. Uma lente em resina mal feita com uma resina A1, ela vai ficar grosseira também, ela vai ficar feia, não vai ficar bonita. Já uma lente em resina bonita, delicada, agradável na cor A2, ela vai ter o aspecto natural, se ela for bem executada. Eu tenho um princípio de não fazer lentes em resinas que mancham, que quebram, que dão mau hálito. E, junto a isso, eu quero te ensinar a faturar, cobrar 3, 4 vezes mais do que você cobra hoje. Então, imagine que você cobra R$ 200 numa lente em resina, que tal cobrar 600, 3 vezes mais? Que tal cobrar R$ 800, 4 vezes mais? É possível? Sim. Ah, Rafael, mas eu nunca fiz lentes em resinas. Ah, Rafael, mas eu não tenho consultório ainda. Ah, Rafael, eu tenho consultório, mas eu trabalho numa região muito pobre, meu consultório é numa região mais pobre, eu trabalho em clínica popular. Tá doido que eu vou conseguir cobrar esse valor em lente em resina? Sim, você vai conseguir cobrar sim, se você se desenvolver em todos os aspectos de um resineiro referência. Tá bom? Obrigado. Recebi aqui, ó, xícara. Então, você vai poder cobrar sim isso se você se tornar um resineiro referência. E aqui eu estou para te ensinar todo esse passo a passo, o que você precisa fazer para ter tudo isso em suas mãos. Esses sorrisos são sorrisos que tiveram aumento de DVO, são sorrisos que tinham dentes escurecidos, sorrisos que tinham diastemas, sorrisos que os pacientes estavam insatisfeitos. Todos esses pacientes queriam sorrisos harmônicos, naturalizados, independente da cor. Mas todos eles também queriam um dente mais claro do que eles tinham. E talvez você, dentista, esteja pensando: pô, Rafael, eu não quero fazer um dente tão branco assim. Tudo bem. Mas se você entender os conceitos, os pilares, os valores da minha técnica, você não vai errar.
você vai escolher a cor certa, você vai fazer um dente branco ou um dente de cor natural e você vai entregar o teu melhor. E eu quero te falar da Carla. A Carla é uma dentista que ela surpreendeu muito. Ela mora numa cidade média, cidade chamada Jataí, aqui em Goiás, e ela é uma cidade média, aí 100 mil habitantes, e ela já tinha consultório, já vivia uma vida ali de dentista de dificuldade, a gente sabe como é a vida do dentista, mas eu não vou mostrar a Carla aqui agora. Eu preparei, a Carla mandou um vídeo para você, mas eu não vou mostrar esse vídeo agora. Por quê? Porque na hora que eu for para a prática, eu preciso mudar a câmera aqui. Enquanto eu faço isso, eu coloco o recado da Carla para você. Tudo bem? Eu deixei aqui só para explicar, mas eu vou mostrar a Carla para você, o recado que ela tem para você daqui a pouco. Só que antes de falar da aula de hoje, do conteúdo da aula de hoje, porque eu vou falar sobre os fundamentos do sorriso harmônico, né? Os conceitos do sorriso harmônico, o que você tem que analisar? Você tem que analisar o contexto, tem que analisar a estrutura, tem que analisar a oclusão, tem que analisar o personagem, ou seja, o seu paciente. Mas antes de falar isso, eu quero fazer a revisão da aula 1 e 2. E se você ainda não assistiu a aula 1 e 2, tá na hora. Tá na hora. Você pode parar essa aula aqui agora. Eu sei que você está vendo essa aula aqui ao vivo. Você se preparou na sexta-feira à noite para estar aqui comigo. Mas calma. Para aqui. Vai lá e assiste a aula 1. Assiste a aula 2. Depois você volta. Essa aula de hoje, provavelmente, ela vai ficar liberada aí pelo final de semana. Ela vai sumir depois. Mas provavelmente vai ficar liberada no final de semana. Então assiste as aulas. Assista elas em sequência. É importante que você faça isso. Por quê? Para você entender os conceitos. Não adianta você vir aqui e fazer uma estratificação bem feita se você não aprendeu sobre anatomia. Desculpa, se você não aprendeu sobre o tridente do menor esforço, se você não aprendeu sobre os conceitos, os erros, lá, o que é formato, o que é cor, o que é proporção, o que é padronização, você não entendeu, então não adianta. Então assiste a aula 1 e a aula 2, para depois você voltar aqui. Aqui, eu estou te ensinando a pensar como resineiro. Essa é a minha meta, essa é a minha missão. Na minha cabeça, existem dois tipos de dentistas que fazem resina. Existe o tipo 1, que é o dentista faceteiro. O dentista faceteiro não é o Rafael. O dentista faceteiro não é você. Eu espero que não. O dentista faceteiro é aquele dentista que ele não se importa nem um pouco com o paciente dele. Ele simplesmente quer ganhar dinheiro. Ele quer colocar dinheiro no bolso dele. O dentista faceteiro é aquele dentista que tem a moral líquida. O que significa isso? O dentista faceteiro, ele tem a moral líquida. Ou seja, a moral dele, se couber nesse copo, ele está lá. Ele se adapta, adequa. Se couber nessa xícara, ele está lá. O que significa isso? É que ele não tem moral, não é fixa, não é rígida, ele não tem valor. O dentista faceteiro, ele engana o paciente. O dentista faceteiro fala que vai colocar uma resina boa e coloca uma resina ruim. O dentista faceteiro é aquele que causa iatrogenia, deixa degrau na região gengival e não está nem aí. Não se preocupa. O dentista faceteiro é que faz lente em resina sobre cárie. O dentista faceteiro é aquele que acaba com o esmalte, com a dentina, causa lá um desgaste gigantesco, porque ele não quer mandar para uma ortodontia, ele não quer falar com o paciente que existe a possibilidade de uma ortodontia. Esse dentista, essa dentista, não tem muito meu respeito. Rafael, talvez você esteja pensando assim, mas eu trabalho em clínica popular, eu sou empregado, eu preciso fazer o que eles me mandam. Tudo bem, tudo bem. Mas faça o que você tem e dê o melhor naquilo. Pegue o que você tem e dê o melhor naquilo. Mas existe um outro tipo de dentista, que é o dentista resineiro. Um chazinho, pessoal. Chazinho, delícia. O dentista resineiro é aquele dentista que ele se preocupa com o paciente. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ser bem-sucedido, ele quer prover a família, quer comprar uma viagem,
fazer uma viagem que sempre sonhou para Disney, para Europa, para América, conhecer a neve, ir para uma praia com a família. Esse dentista, ele quer isso. Quer comprar um carro dos sonhos, a casa dos sonhos, quer dar um apartamento para o pai e para a mãe. Ele quer isso. Mas ele se preocupa com o paciente. E ao se preocupar com o paciente, ele tem uma moral muito sólida, não é uma moral líquida. Esse dentista é aquele dentista que tem valores e princípios. É aquele que talvez não saiba como fazer uma lente em resina bem feita, mas ele vai buscar aprender. Ele quer chegar no ponto, no nível de fazer uma lente em resina bem feita. Esse dentista, ele tem meu respeito. Porque independente se ele trabalha em clínica popular, se ele trabalha no PSF, se ele atende pessoas que são pobres ou pessoas ricas financeiramente falando, ele vai dar sempre o melhor dele. E é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a ser resineiro. E eu estou muito, muito, muito feliz que você esteja entendendo que você também quer ser um resineiro. Porque se você está aqui, você quer ser um resineiro. Talvez você já seja. Talvez você ainda não seja. Mas você vai chegar lá. E eu também estou muito feliz que você não é um faceteiro. A tua moral não é líquida. Você não engana. Você não causa mal. Você dá o seu melhor. E isso me deixa muito feliz. Por que eu sei disso? Porque eu tenho recebido vários e vários e vários e vários comentários. Eu estou muito, muito, muito feliz desde o dia 1, há 3 semanas atrás, acompanhando vocês aqui no YouTube, aqui no blog. Eu vejo os comentários. Eu sei quem é novato, eu sei quem é velhaco. Eu sei que você já sabe quais resinas que eu gosto, quais resinas que eu não gosto e por que eu não gosto. Porque você já evoluiu, olha o quanto de aprendizado você teve nas últimas 3 semanas aqui comigo, com essas aulas. Talvez detalhes que você já sabia, você aprendeu mais. Talvez coisas novas que você nunca tinha visto. E isso me deixa muito feliz. E agora, eu quero te explicar como você vai construir uma lente em resina do zero, fazendo uma bela estratificação. O que é necessário? O que é importante? Como vai funcionar essa nossa aula de hoje? Hoje eu vou explicar para você os conceitos de um sorriso harmônico, sim. Vou falar sobre contexto, vou falar sobre análise gengival, vou falar sobre análise de personagem, vou falar sobre análise de oclusão. Mas eu vou pegar o meu paciente que está aqui, aquele mesmo paciente da aula de quarta-feira, sabe? Da aula passada, da aula 2. Ele está aqui. Vou fazer o dente 21, eu fiz o 11 lá. Vou fazer o dente 21 hoje de forma estratificada, uma forma passo a passo, talvez até mais detalhado para você. Então, para a gente fazer um dente bonito, eu preciso acertar no planejamento. E aí é onde muitos dentistas erram. Porque talvez um dente ele tenha que sofrer um preparo, um ajuste, e você não faz por falta de planejamento e você erra no final. Talvez você não analisa a gengiva do paciente e quando você vai analisar o final, matou o sorriso. Pode ser que você não analise a linha média, a oclusão desse paciente, depois o paciente vai notar, e isso aconteceu comigo. Aquela linha média desviada e ele vai ficar triste, emborrecido e vai falar mal de você. Então não mate o teu caso por falta de planejamento. Se você não planejar bem feito, vai dar errado ou existe uma grande chance de dar errado. Você vai ter que refazer o trabalho. O paciente não vai te indicar e o paciente vai ficar infeliz com um sorriso na boca dele. A boa notícia é que fazer um bom planejamento é mais simples do que você imagina, mais simples do que parece. Comece sempre pela análise estética da gengiva. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Todo paciente, você precisa analisar a estética da gengiva dele. O paciente, ele pode ter um sorriso alto, um sorriso médio, um sorriso baixo. Ou seja, quando ele sorri, mostra toda a gengiva, como essa paciente. Ou talvez não mostre quase nada da gengiva, ou não mostre nada da gengiva no sorriso máximo. Mas se o paciente tem um sorriso gengival, sorriso alto, igual essa paciente, e você não trabalha essa gengiva antes, você vai matar o teu caso. Supondo que o dente 11 seja menor que o dente 21, o zênite do 21 seja maior,
e você não trabalha isso com uma estética gengival, uma correção gengival, você vai matar o seu trabalho. Ah, Rafael, então eu preciso analisar e mandar o paciente para outro dentista, um periodontista, fazer lá, depois voltar para mim, vou perder tempo, vou perder o paciente. Não, você não precisa, você não vai. Eu vou te explicar hoje, até o final dessa aula, como você vai fazer para ter acesso a um conteúdo de cirurgia gengival, estética gengival. Mas analisei a gengiva, tá tudo certo. E lembrando, toda análise não deve ser feita diretamente na boca do paciente, e sim através de fotografias. Se você assistiu às aulas de aquecimento, você sabe disso. Primeiro, eu vou analisar a estética gengival. Depois, a oclusão. E aqui tem uma história para falar. Você vai analisar se o dente está bem posicionado, se está apinhado, se está girovertido, se tem diastema, se não tem. Se o paciente tem uma boa oclusão, classe 1, classe 2, classe 3, mordida cruzada e principalmente a linha média. Uma certa vez eu fui fazer umas coroas de porcelanas em uma tia da minha esposa. E depois das coroas de porcelanas feitas, ela foi me reclamar que os dentes estavam tortos. Não é que os dentes estavam tortos, é que a linha média dela era muito desviada. E por falta de planejamento, eu não notei e não falei para ela isso antes. Ou seja, ela já tinha a linha média desviada e depois nunca tinha incomodado aquilo para ela. Talvez incomodava, mas ela não sabia nem o que era que estava incomodando. E depois do procedimento, depois das coroas prontas, ela começou a se incomodar. Falou que os dentes estavam tortos e não estavam. Não tinha o que fazer. Então ela decidiu colocar aparelho, mais de 50 anos de idade, colocou o aparelho, removeu um premolar de um lado para jogar a bateria dos dentes para o lado correto, para alinhar a linha média. Ou seja, fiz o meu melhor, mas pequei no planejamento da oclusão. E aí aconteceu o pior. A paciente ficou insatisfeita, tia da minha esposa, ou seja, da família. E paciência, errei. E por último, analisei já a gengiva, analisei a oclusão, vou fazer a análise do personagem, ou seja, análise personalizada daquele paciente. O paciente ele tem diastema, o paciente tem dente curto, qual é a cor do dente do paciente, qual a cor que ele quer, vou estratificar ou não vou, quanto que eu vou aumentar, quanto que eu vou enlarguecer, como que eu vou resolver esse problema. Então, é análise personalizada, cada paciente de um jeito. As duas primeiras análises tem que fazer em tudo. É o mesmo padrão que você tem que seguir. Aqui não, aqui muda. Cada paciente tem sua particularidade. E agora, eu sei que você aprendeu muita coisa, mas agora a gente vai para a nossa prática de verdade. Mas para ir para a prática de verdade, já estou aqui com o meu paciente preparado. Você já conhece meu paciente? Nosso maneco, né? Eu chamo ele de Bob. Meu paciente sempre chama Bob. Eu vou te falar aqui da Carla. E enquanto a Carla vai falar com você, vai aparecer ela aqui. Eu vou desaparecer. E quando ela estiver falando contigo, eu vou mudar a câmera. E na hora que eu voltar, você não vai ver mais. Vai ver o meu paciente, o Bob, e vai somente me escutar. Beleza? Então, 3, 2, 1. Machado, eu sou de Jataí, Goiás. Eu sou formada há 13 anos. Com 2 anos de formada, eu me tornei especialista em endodontia. E aí, no ano passado, eu tive a oportunidade de. Peraí, pessoal, que eu fiz uma bagunça aqui. É só um minutinho que eu fiz uma bagunça aqui, que eu estou tentando ajustar aqui o problema. Machado, eu sou de Jataí, Goiás. Eu sou formada há 13 anos. Com 2 anos de formada, eu me tornei especialista em endodontia. E aí, no ano passado, eu tive a oportunidade de comprar uma clínica e isso me abriu os olhos para a estética. E aí eu fiz meu primeiro curso, foi um curso presencial de 3 dias. Eu sou muito determinada, sempre fui. Então eu já voltei assim decidida que eu ia fazer os casos e comecei a fazer devagarzinho. Então assim, até o final do ano passado,
Eu fazia um caso por mês no máximo. Tinha meses que eu não fazia nenhum caso, mas eu via que eu precisava ir além, lógico, né? E cresceu em mim a vontade de me tornar referência mesmo aqui na minha cidade. Foi depois que eu entrei pro Freehands que tudo mudou, foi a mudança. Eu comecei a ficar muito confiante. Eu sei que eu estou fazendo certo. Eu sei que a minha base é sólida, que as minhas lentes, que o meu trabalho é sólido. Isso é muito bom, porque quando você tem essa confiança e esse descanso de saber que você está fazendo o melhor para o seu paciente, nada impede. O céu é o limite. Eu comprei no primeiro dia, eu passei a noite em claro, eu devorei o curso, assim. E aí, 2 dias depois, eu tinha um caso. E esse caso já ficou espetacular, assim. Lindo, assim. E rendeu muitos comentários aqui na cidade. Né? Bons comentários. Nossa, a doutora Carla tá... Você viu os dentes? Alguns dentistas me mandaram mensagem. Carla, onde você fez curso de lentes? Você fez algum curso? Nossa, suas lentes estão lindas. E aí eu fiquei muito feliz. Hoje eu vou fazer um caso inferior. Amanhã já vou fazer um caso, a mesma paciente superior. E sexta, um outro caso. Então, 3 casos em uma semana. Nunca tive isso, né? E tá vindo. Então, antes do Freehands, eu tava vivendo uma fase assim, nossa, financeiramente falando, eu entregava muito, assim, trabalhava muito, ficava o dia todo na clínica, às vezes eu saía 10h30 da noite da minha clínica. E não via, né? Não via resultado no final do mês. E isso é frustrante, né? Saber assim, nossa, eu tô trabalhando tanto, e não tenho resultado. O máximo que eu cheguei a faturar foi 10 mil. No último mês, nós faturamos em torno de 40 mil com lentes em resina, somente com lentes em resina. Há meses atrás era o faturamento de toda a clínica, incluindo todas as especialidades e todos os profissionais. Eu faturei só com as lentes. 8 meses de curso. No mês passado, né? Mas já tiveram meses melhores. Já tiveram meses aí que foi mais de 50 mil, só com lentes. Foi a primeira vez na minha vida que eu vendi um tratamento mais de 10 mil reais foi depois do Freehands, depois das lentes de resina. Eu nunca tinha feito nenhum tratamento mais de 10 mil. Então, esse mês agora eu fechei um de 22 mil, uma paciente. Então, assim, depois disso já vendi tratamentos de 10, 12, 15, 17. Então, hoje eu consigo cobrar melhor, eu consigo cobrar sem achar que eu estou cobrando mais caro, né? Cobrando demais. E os pacientes chegam já convencidos de que querem fazer comigo. Eles já chegam, eu quero fazer com você. Qual que é o seu valor, né? E, não, eu não posso agora, mas eu vou juntar dinheiro e vou fazer com você. E isso é bom, ser escolhida. Eu me sinto que eu tô no caminho certo, e assim, eu me sinto realizada e me sinto que eu tô no caminho certo, assim, que isso foi feito para mim e que eu vou chegar muito longe. Que eu vou faturar mais de 100 mil até meio do ano que vem, no máximo. Eu quero estar faturando mais de 100 mil. Bom, pessoal, vocês escutaram aí a Carla. Então, você sabe, né, que a técnica Freehands, ela muda vidas. Só que agora eu quero falar com você sobre resina, né? Você sabe que, como se diz, a nossa meta é trabalhar com resina. E agora, desculpa, tive um problema aqui com a minha luva. E agora a gente vai começar aqui, ó, a fazer uma lente em resina estratificada, tá bom? Eu sei que esse fundo branco não ajuda tanto, mas ele está melhor que o fundo preto. Então vamos começar aqui com a nossa lente em resina. Vamos fazer uma estratificação. Vou usar a resina CT da 3M, que é a resina para fazer a minha camada palatina. E vou trabalhar hoje no meu dente 21, tá bom? Vou pegar aqui uma quantidade pequena de resina. Vou fazer com o meu dedo uma cobrinha, um grãozinho de arroz. E vou colocar aqui sobre o meu elemento. Muito cuidado para não tocar na minha câmera. Ó, coloquei aqui. Depois que eu fiz isso, tem até uma contaminação aqui, tá vendo? Deixa eu remover essa contaminação. Para não marcar demais aqui a nossa resina. Removi a contaminação. Opa, não removi ainda não, tá ali ainda. Tá chatona, hein?
Deixa eu fazer aqui, peraí, pessoal. Deixa eu fazer uma parada aqui que... Parece que tem um pelinho aqui que está atrapalhando tudo. Vou pegar outra camada de resina aqui. E ele ficou lá, ó, danadinho. Tá no dente. Então, pegando aqui, apoio e seguro um pouco com o meu dedo, ó. Posso usar minha espátula para fazer minha adaptação cervical, desculpa, adaptação palatina, ou posso usar o meu dedo também, tá? Ó, apertando o dedo lá. Lembra? Beleza. Agora, vou adaptar a interproximal. Entro com a espátula, ó. Essa espátula aqui é a espátula 2 do meu kit. E faço a adaptação interproximal. Ok? Na distal e na mesial. Então, ó. Distal, já foi. A mesial já foi, agora a distal. Ok? Fiz a adaptação. Agora eu vou aumentar para incisar o meu dente. Por que eu preciso aumentar para incisar? Porque é importante. Eu quero aumentar o tamanho do meu elemento. Então eu venho, ó, com essa ponta da espátula. Meu dedo ele serve de suporte. Se eu não usar o dedo, eu jogo para a palatina e depois para mesial, para vestibular. Então meu dedo, ele não consigo aumentar nada. O meu dedo é meu suporte. Ele vai funcionar para que eu aumente, ó, a quantidade que eu quero a minha região. Tá bom? Então, ó, fazendo aqui, ó, o aumento. E depois eu ajusto novamente que eu quiser. Já aumentei a minha espátula, a minha camada. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, só um minuto. Acredito eu que assim vai ficar melhor. Você vai conseguir ver melhor o que eu estou querendo reproduzir. Isso. Depois, se eu precisar, ajusto novamente, mesial e distal. E agora eu já posso fazer a minha polimerização. Só melhorando um pouquinho mais a mesial. Rafael, mas abre um pouco do diastema ali. Não tem muita importância para isso. O jeito que tá aqui tá top. Bom, então, fiz lá o procedimento. Vou só ajustar aqui que eu estou achando vestibularizado um pouquinho essa mesial desse dente. Vou polimerizar. Polimerizei. Vou usar aqui agora uma camada de dentina. Qual camada de dentina que eu vou utilizar? Hoje eu vou usar a dentina BL2. Na aula passada eu usei a dentina OB. Hoje eu vou usar a dentina BL2. Tá bom? Então, não estou fazendo blindagem plana em algum momento aqui. Então, dentina BL2. Também não vou ficar trabalhando nesse dente, digamos assim, esse dente todo. Eu não vou colocar uma camada que vai cobrir o dente inteiro, tá bom? Por quê? Porque senão eu vou perder muito tempo aqui com um assunto que não precisa, tá? Vou lá, toco e espalho. Lembra que eu faço platô? Como é que eu faço o platô? Ó, adapto a minha borda, as bordas da resina sobre o meu elemento e vou fazer meu platô. Vou segurar o meu paciente, ó. Tô segurando o paciente aqui só para não perder, ó. Rafael, você usa modelador de resina? Eu recebi essa pergunta. Não, não utilizo modelador de resina em momento algum. Então, ó, fazendo platô gengival, platô vestibular, para que eu tenha ali uma homogeneidade, né? Se eu não fizer isso, se você apertar a resina e soltar, você vai ter um problema. Que problema? Vai criar bolha, vai criar ar entre a face da resina com a face do seu dente. Bom, então, fazer sempre movimentos circulares ou em diagonal, para você criar esse platô, ok? Não se preocupe muito aqui, ó, com a sua mesial distal. Eu também não vou fazer uma boa adaptação aqui, não. Na cervical, não. Por quê? Porque o assunto da aula não é tanto fazer a adaptação cervical.
Não vou tentar aqui entrar muito, ó. Deixar aqui. Isso. Essa luz me atrapalha demais, porque ela pode endurecer a resina. Deixa eu tentar fazer esse negócio aqui com ela. Isso. Então, eu tô aqui fazendo o meu platô. É difícil? É, mas você precisa entender passo a passo. Fiz o meu platô, agora eu vou fazer a minha adaptação interproximal. Lembra? Vou inserir a tira de poliéster. E vou puxar. Tô na frente, né? Minha mão tá na frente. Difícil de trabalhar com imagem macro é isso, a mão fica na frente. Então, ó, vou tentar puxar aqui ao ponto de não atrapalhar você. Talvez eu não consiga por conta da imagem. Talvez eu não consiga por conta da imagem, que a câmera está bem na minha frente. Já comecei a fazer a adaptação. Depois que eu faço isso, eu entro e tiro o excesso que está na minha mesial ou distal para o centro. Ó, arrastando a resina que está na mesial ou distal para o centro. Viu? Agora, vou fazer a remoção do meu excesso. Não fiquei apoiando a resina, a de resina palatina, ela acabou soltando. Então, vou fazer a remoção do excesso aqui, ó. Fiz a remoção do meu excesso. E agora, vou criar os meus mamelos. Como que a gente cria os mamelos? Você vai dividir o dente no meio. Dente no meio. Tá? Divide o dente no meio. Ele está puxando o foco para minha espátula. Divide o dente no meio. Ó. E faz o movimento de arrasto. Daquela divisão do meio, você vai fazer novamente uma outra divisão no meio de novo. Toda vez que você trabalha com a espátula nesse sentido, você está puxando para a cervical. E para esse sentido, para incisal. Ó. Então, eu vou fazer aqui. Ó. Pronto, os meus mamelos já foram criados. E agora eu vou fazer mais pequenos mamelos aqui nessa região. E aqui, ó, vou puxar essa camada de dentina mais para o meio. Por quê? Porque quem vai ocupar esse espaço vai ser meu halo radiopaco e não minha camada de dentina. Pronto, a minha estratificação já está praticamente ok ali naquela região. Beleza? Agora eu vou fazer a polimerização. Fazendo a polimerização, comecei pela palatina, agora na vestibular. Depois disso, vou criar o meu halo radiopaco. Neste caso, eu vou usar o halo radiopaco bem branquinho, que vai ser com essa resina, ó, BL1 da Stellite Ômega, vai ser o meu halo radiopaco. Vou criar meu halo radiopaco com essa resina BL1. Pego uma quantidade muito pequena dessa resina e vou fazer uma cobrinha bem fininha nela, tá? Bem fininha mesmo. Então, coloco ali no dedo, faço uma cobrinha bem fininha, vou te mostrar como ela vai ficar aqui, tá bom? E depois você leva sobre o elemento. Então, ó,
Coloca nas costas da espátula, cobrinha bem fininha, e posiciona sobre o elemento. E agora você vai modelar. A BL1 é bonita demais para isso aqui. Só para isso aqui. Para nada mais a BL1 é bonita, pessoal. Não adianta se querer inventar, usar a BL1 na dentina, não vai ficar bonito. Ó, criei meu halo, agora eu vou fazer uma leve adaptação. Então, eu vou adaptar esse halo, ó. Eu vou começar a trabalhar com esse halo, jogar ele um pouquinho para incisal e trabalhar uma adaptação nele. Tá vendo? Ó, aumentei um pouquinho para incisal e trabalhei minha adaptação nele. Deixa eu passar uma tira de poliéster aqui, ó, na região, para ver se eu consigo melhorar isso aqui, ó, essa adaptação mesial desse halo. Pronto. Já melhorei. O meu filho gritando ali. Então pronto, já melhorei. Rafael, mas está ficando maior que o outro dente. Claro, gente, o outro dente já teve acabamento e polimento, né? O 11 já fiz ele. Pronto, esse 21 não, o 21 eu estou fazendo agora. Fiz isso, cuidei para ver se ele não está mais vestibularizado que o outro e vou polimerizar. Rafael, por que você usou a BL1 no halo? Porque é a resina que eu acho mais bonita para halo radiopaco. Você pode usar pigmento, você pode usar BL2, a mesma resina que você fez na dentina, tudo mais. Agora, tem um gap aqui, ó. Tem um espaço aqui nessa região, ó. Aqui tem um espaço. Esse espaço deve ser preenchido. Preenchido com o quê? Com uma resina translúcida. Qual resina que eu vou utilizar? Resina Transopal. Transopal da Impress Direct. É uma resina translúcida que ela serve muito bem para essa região. Fica muito bonita. Eu vou colocar ela ali, ó. Depois eu vou espalhar essa resina. Posicionei ela no lugar. Agora eu vou espalhar ela. Tá? Posso usar a minha espátula, que é a espátula 03 do meu kit, que tem uma bala com formato de ponta de revólver. Desculpa, bala de agulha. E a outra parte dela é a bala de revólver. Ou posso usar também o quê? O famoso pincel. Então vamos lá e vamos utilizar o pincel. Esse pincel ele é muito caro. Você não vai ter nem condição de comprar ele. Ele custa R$1. Eu comprei ele no AliExpress, R$1. Fiz o espalho, espalhei, pronto. Agora, polimerizando, vou utilizar os contramamelos. O que é um contramamelo? É um mamelo que sai da região do halo para incisal. Então, vou utilizar o quê? Resina white, flow, vou colocar um pouquinho. Pigmento white, né? Resina não. Pigmento white, passo no pincel, bem fininho, e vou trabalhar ali, ó. Ó, tá no pincel, tá vendo? E vou trabalhar ali, ó. Toco e arrasto. Já fiz um halo. Um contramamelo. Você pode fazer ele assim, mas você pode fazer outro jeito também. Eu gosto de fazer ele assim. Outro um pouco de resina. Tá lá, ó. Toco e arrasto. Se você acha que for grosseiro, vai lá e tira um pouco do excesso. Polimerizou. Desculpa, pessoal, a luz em vocês. Esqueci. Outro pouco de resina. Toco e faço arrasto. Deixa eu tampar. Beleza. Outro pouco de resina. Resina não, pigmento. Pigmento white, tô falando errado. Toco e arrasto. Esse aqui eu acho que ficou grosseiro, então vou melhorar. Dá uma afinadinha nele aqui, ó. Mais um. Pronto. Ok. A parte de contramamelo foi feita. Você pode brincar mais, se você quiser. Então, você põe lá um pouquinho, ó. E faz movimentos de vai e vem.
Pouquinho, faz movimento de vai e vem, bem de leve, para ficar suave essa transição, ó. Tô usando o mesmo pigmento white. Ó. Tá vendo? Ficou suave, suave a transição. Beleza. Agora, vou utilizar o quê? Meu esmalte. Meu esmalte vai ser essa resina aqui, ó. Translúcida, esmalte acromático, Stellite Ômega, MW. Não vou levar esse esmalte até o final, pessoal, porque eu não acho que precise, tá bom? Posicione o esmalte. Faz o movimento de platô. E aí você vai modelar o seu dente do jeito que você quer. Fazendo movimento de platô, ó, no esmalte. Lembrando que eu não vou fazer acabamento e polimento nesse dente, só estou explicando a minha estratificação. Ok? A gente teve acabamento e polimento na aula passada, é o mesmo passo a passo. Mas será que você vai conseguir executar todos os casos somente com isso aqui? Infelizmente não. Infelizmente, quando você for fazer o lateral, pré-molar, vai ser formato diferente. Você vai ter que utilizar outras técnicas. Você vai ter que ajustar o acabamento de um outro jeito. Tudo que eu estou fazendo aqui é algo mais individualizado. Para um sorriso, para um caso mais complexo, para um aumento de DVO, paciente que tem que fazer ajuste de gengiva, paciente que tem coroas por baixo, paciente que tem dente escurecido, diastema, não é muito esse passo a passo aqui, tem acréscimos. Infelizmente, eu não consigo tempo agora para ensinar tudo. Fiquei 3 semanas aqui dando aula para vocês e ainda não consegui passar todo o conhecimento. Infelizmente, é assim mesmo. A gente precisa de mais tempo para isso. Então, ó, volto aqui com a tira de poliéster, vou pôr o dedão na frente, não tem muito o que fazer. Vou passar a minha tira para definir a minha aresta. Depois que eu fizer isso, eu vou entrar e remover os excessos. O dedo está na frente, pessoal, mas perdão, não tem outro jeito. Perde o foco aí, mas é porque o dedo entra na frente aqui, aí a câmera fica doida. Ela se perde, ela não sabe onde que ela foca. Vou melhorar aqui, tirar os excessos. Ah, mas um dente está diferente do outro. Claro, gente, eu fiz em dias diferentes, com técnicas diferentes. Tem um dente com acabamento pronto, polimento, e o outro não. Não tem como ficar igual. Só fica igual se fizer junto, se você depois do acabamento e polimento nos dois, que aí você consegue. Do jeito que tá aqui não vai ficar igual mesmo não, e nem era a intenção, tá? Vou lá e remover o excesso. Movimento de faca. E praticamente o dente está lá pronto, tá? Lembrando que falta acabamento e polimento. Se você ainda não pegou essa sacada, eu preciso te dizer que ainda falta acabamento e polimento. E o dente ainda não está pronto, viu, pessoal? Mas, olha o quanto da estratificação que a gente conseguiu aqui. Isso aqui é lindo. Ah, mas tem paciente que não gosta. Tem paciente que não gosta porque o dentista não faz. Faz isso aqui bem feito para ver se ele não vai gostar. Ele vai gostar. Vou polimerizar e vou te mostrar aqui nos contrastes. Então, olha a estratificação com fundo preto e com fundo branco. A luz está batendo aqui, tá ruim, né, de ver? Tá estourando, mas olha lá. Olha isso aqui.
Na hora que der acabamento, fizer as ranhuras, ó. Maravilhoso, não? Fala a verdade. Deixa eu mudar a posição da câmera aqui para ver se eu consigo pegar diferente. E aí? Agora eu quero te mostrar um vídeo de um paciente meu, do Alexandre. Lembra que eu falei que eu tenho muitos resineiros aqui? E eu sei que você é um resineiro. Então olha só o que o Alexandre tem para falar para você. Dentes, eu já usei aparelhos, né, ortodônticos durante muito tempo. Tirei, coloquei, tirei de novo, coloquei de novo e nunca tinha um resultado que eu queria ter. E sempre era tratamentos longos, aquele aparelho que estava me incomodando e aí por fim eu decidi que não ia pôr o aparelho mais. Descobri, através disso, nem sabia, do seu Instagram, que tem essas lentes de resina, né? E eu vi ali uma saída que ia resolver meu problema e eu não ia precisar colocar aparelho ortodôntico. É diferente. E eu recomendo para qualquer pessoa que vai ficar bom. O serviço foi bem feito, bem executado. Todas as pessoas que eu puder indicar, é rápido, né? Um processo rápido, não tem dor, não tem nada. Você vem aqui num dia, você já faz tudo. Para mim, eu tô extremamente satisfeito, cara. Quem gostou mesmo foi minha esposa, gostou mais que eu. Ela é boa, cara. Todo dia ela fala pra mim assim, ó. Nossa, mas seus dentes tá bonito, hein? Imagina aí, você fazer lente em resina e causar esse tipo de transformação na vida dos seus pacientes. É bom, não é? Legal, não é? Pois é. Eu quero isso para você. Eu quero que você tenha esse poder. Eu quero que você tenha essa possibilidade. E agora, eu quero te pedir um pouco de calma. Eu sei que você aprendeu muita coisa aqui nessa semana, na Semana Verde Resina. Eu sei que você aprendeu muita coisa aqui nas 3 semanas que a gente deu de conteúdo. Mas eu sei que você precisa de mais. Eu sei que você não aprendeu a resolver tudo. E agora, eu quero te convidar para dar o próximo passo. E esse próximo passo vai fazer uma separação de dentistas. Eu quero te apresentar a formação completa de lentes em resinas, chamada Freehand. O meu treinamento completo de lentes em resinas, chamado Freehand. A partir de agora, você tem 3 caminhos para seguir. Ou você vai lutar para captar pacientes sozinho, para saber vender da maneira correta para os pacientes de forma sozinha. Você vai se desenvolver tecnicamente sozinho. Ou você vai apenas jogar toda essa informação que você pegou nessa semana, nessas aulas, e nunca vai utilizar. Ou você vai investir em você. Investir tempo em você, se dedicar em você, para que você tenha tipo o Alexandre na sua vida. A formação Freehands ela é dividida em 4 grandes pilares, praticamente 3. Fundação, estrutura e acabamento. Na fundação, eu sei que você tem medo de fazer as lentes. Eu sei que talvez você nunca tenha feito nenhum caso, talvez você já faça, mas queira melhorar. E aqui vai ter caso ao vivo para você dentro do curso, dentro da formação, dentro do treinamento. Você vai aprender os conceitos técnicos, os fundamentos, nada é tirado do acaso. A gente une a parte clínica com a parte teórica, os artigos, os estudos, as publicações com a parte clínica. Então você vai entender quais casos pegar, quais casos você não vai pegar. Você vai entender vai ter a clareza dos princípios, né, do passo a passo para você planejar os seus casos, que é principal, um dos fatores principais. Você vai escolher os materiais da maneira correta, ou seja, eu não vou te pedir para comprar uma lista de 200 tipos de resina. 4 ou 5 resinas resolve os seus casos. Depois vem a estrutura, onde você vai dominar cada pilar. Rafael, mas lá no treinamento eu tenho casos de pacientes reais? Tem casos de pacientes reais, a gente sempre coloca os novos casos lá. Você vai entender como entregar casos difíceis e casos complexos. Esse caso aqui é um caso bem complexo, e a gente está entregando lá. Você está aprendendo lá. E depois, estrutura, fundamento e acabamento. Acabamento aqui não é acabamento de lente em resina, é acabamento de casa. Imagina, a parte final, a parte para você arrematar tudo. Pô, como é que eu me posiciono nas redes sociais? Quais são as estratégias de captação para pacientes? Como que eu faço para criar uma venda? Se o paciente me pergunta o preço em um momento de WhatsApp, um conversa de WhatsApp, no Instagram, o que eu respondo? Se você não sabe isso, o treinamento Freehands
vai te dar essas respostas. Rafael, e se eu tiver dúvida? Estou lá fazendo um caso, estou com dúvida. Como que eu faço? Eu tenho orgulho de falar que o meu time, o meu treinamento, é o melhor curso de todos. E é o que mais tem suporte. Eu tenho relatos de alunos que já compraram outros cursos de resina, outros cursos online, e fica lá, Deus dará. É como se você colocasse o barco no mar e não tivesse um capitão para te ajudar a chegar ao resultado final, a chegar ao outro lado da terra. Talvez você já tenha passado por isso, você já investiu em curso, mas nunca teve nenhum suporte, foi abandonado. Te garanto que isso não acontece aqui comigo. Não acontece com nós. Não acontece com o meu time. E não vai acontecer com você. Então, se você tiver dúvida, não é se você tiver, é quando você tiver, porque você vai ter. Quando você tiver dúvida, e aí? Vai ter alguém do lado de cá para te dar suporte? Para te ajudar? Para te já planejar caso? Para te já resolver um caso que já foi feito e você não gostou? Pontos, melhorias? Sim. Sim, tem. E eu quero que você conte com isso. Só que além de tudo isso, eu quero te dar alguns bônus. Como assim bônus? É isso mesmo. Lembra que eu falei lá das análises de estética de gengiva? Que você vai precisar mandar para um periodontista? Não, não vai. Eu vou te fornecer um curso de gengivoplastia, onde eu cobro R$ 2.500 e para você vai investir R$0, 0.800 de graça para você, o curso de gengivoplastia. Para que você faça a gengivoplastia previamente às suas lentes em resinas, para aumentar o seu ticket médio, para você não errar, para você ter um resultado mais satisfatório. Além disso, um curso de clareamento. Sim, às vezes o paciente precisa fazer uma gengiva, mas às vezes o paciente quer fazer só as lentes superiores e os inferiores. Você não vai ofertar um clareamento para ele? Então, qual material usar? Qual peróxido usar? Qual marca utilizar? Qual que é o tempo de sessão? Eu faço o clareamento monitorado, que é o de consultório. Eu faço o clareamento caseiro, que é o caseiro. Ou faço o clareamento de formato híbrido, que faz lá e cá, casa e consultório. Quando que eu faço? O paciente tem sensibilidade, não tem? Como é que eu encontro uma trinca? O que que eu faço? O paciente tem sensibilidade? Como é que eu aumento o ticket do clareamento? Como é que eu vendo programas de clareamento? R$ 2.360 num programa de clareamento anual. Aqui você vai aprender isso. E quanto custa esse curso? R$ 1.000 para você? R$0. Além disso, o e-book completo. O jeito mais fácil de fechar o diastema de R$ 197 por R$0. Tem mais! Treinamento para secretária. Talvez você tenha uma secretária, talvez você seja o seu próprio secretário, a sua própria secretária para agendar os seus pacientes. Você precisa aprender a converter. Você precisa aprender a ter um passo a passo correto. Não adianta nada o paciente chegar no seu consultório e a secretária não sabe como converter. O paciente mandar uma mensagem e ninguém sabe como agendar esse paciente da maneira correta. Não sabe quebrar a objeção. Além disso, o mini curso de fotografia, curso secretária, R$ 997 para você de forma gratuita. Curso de fotografia, R$ 497. A gente precisa aprender a fotografar. E você precisa de uma câmera profissional? Não, com celular. Tudo que eu fiz aqui foi com celular. Não usei câmera fotográfica profissional em momento nenhum. Claro que no meu post, no meu story, no meu feed, tem fotos com câmera profissional, mas você não precisa, você precisa de luz. Você precisa de luz. Se você tiver luz, no celular você consegue fazer boas fotos. Ponto. Além disso, você vai receber 3 imersões ao vivo. Comigo e com meu time. 3 imersões ao vivo. Primeira imersão, técnica avançada de estratificação. Aqui a gente aprendeu a fazer uma técnica de estratificação, mas foi um dente e foi uma forma. Eu quero te ensinar mais dentes e mais jeitos diferentes para você se adequar. Como é que eu faço no lateral? Será que eu faço o mesmo passo a passo do central para o lateral? Não, não é. E o canino, tem ou não tem estratificação? Quanto que eu faço? Será que eu uso os mesmos materiais do mesmo jeito? Não, não é. Depois, imersão de captação de pacientes. A gente vai ter um passo a passo ao vivo para você aprender a captar pacientes. A gente vai traçar metas. Você quer 10 pacientes, 20, 15 pacientes de resina para o próximo mês? A gente vai traçar essas metas para você ter o passo a passo. É mais fácil quando você tem um mapa aqui, ó. É mais fácil quando você tem um e-book aqui. Ok?
Depois, imersão de IA. A inteligência artificial está tomando conta. E o ChatGPT, o Kling IA, o Midjourney e outras dezenas de inteligências artificiais estão aí para te ajudar. Hoje, as minhas fotos, os roteiros dos meus vídeos, os assuntos que eu coloco, é tudo inteligência artificial que gera. E eu tô aqui para te ensinar a fazer isso. Quanto que eu cobro essa imersão? R$1.000. Você vai receber de forma gratuita. Sim, tudo que eu te falei até agora, você não vai pagar nada por isso. Nada. Ou seja, só de bônus, se você fosse investir no seu bolso, você teria que investir R$8.182. E para você, nessa oportunidade agora, é de forma gratuita. Ou seja, você não vai pagar nada mais para ter tudo isso aqui. Só que além de tudo isso, eu vou ter um bônus para os primeiros inscritos. Ou seja, no dia que eu abrir as inscrições, eu vou falar que dia que vai ser. No dia que eu abrir as inscrições para a próxima turma do meu método, e eu vou te falar daqui a pouco que dia que será esse, eu vou bonificar, presentear os primeiros inscritos. O primeiro inscrito, ele vai receber, além de tudo isso, algo a mais. Ele vai receber 1 hora de análise individual comigo, ou seja, eu vou entrar aqui numa ligação de vídeo durante 1 hora, eu e esse aluno, a gente vai debater sobre a vida, o consultório dele. Entender como está o momento atual e traçar planos, metas e prioridade para que ele tenha resultados rápidos, para ontem, para que o curso volte o investimento dele assim, ó, para ontem. Então a gente vai analisar tudo. E vai ter a oportunidade também de vir ao meu consultório acompanhar um caso comigo presencialmente. É isso. A gente vai escolher um dia e você vai vir no meu consultório e a gente vai fazer um caso juntos. Você vai analisar, eu vou fazer um caso juntos. Vai ver, eu vou fazer um caso juntos. Vou fazer um caso e você vai assistir. Só que além do primeiro, os 5 primeiros também receberão bônus, receberão presentes. Além do primeiro, os 5 primeiros vão receber também uma análise individual comigo. E, além disso, vão receber o meu kit de espátulas do método Freehands. Isso aqui, ó, vai chegar na tua casa de forma gratuita. São 3 espátulas. Cada espátula com 2 pontas são 6 pontas. Ou seja, presta muita atenção. No dia que eu liberar as inscrições, na hora que eu liberar, os 5 primeiros que comprarem, que adquirirem o curso, vão receber esses presentes. É os 5 primeiros. Na hora que minha plataforma lá acusar a inscrição sua, vai acusar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não é quem mandar o comprovante para mim, para o time. Não é quem fizer sinal de massa. Não, é na hora que cai lá. É 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. Não é 6 e 1, é 6. E na hora que a plataforma computar, vai ganhar. A gente vai entrar na plataforma e eu vou te mostrar, vou te provar que foram esses 5. Não adianta. Não, eu mandei o comprovante tal hora no grupo. Não, não é mandar o comprovante, é na hora. Então você tem que se preparar para isso. A gente teve mais de 2.000 inscritos, 2.500 inscritos aqui. A gente teve mais de 2.000 views na primeira aula dessa semana. Mais de 1.500 views na segunda aula. E essa terceira vai bater também mais de 1.000 views. Então, os 5 primeiros vão receber um bônus. E vai ser esse. Tá? Depois, os 30 primeiros vai ter uma sessão de mentoria em grupo comigo. Uma sessão extra. Então, no fundo dos 5 primeiros, calma que tem bônus para você. Tem presente para você também. E para todos os inscritos na segunda-feira, todos os inscritos na segunda-feira, porque eu vou abrir as inscrições na próxima segunda-feira. Só que você vai ter a oportunidade de pegar isso antes. Eu vou explicar como daqui a pouco. Mas, para todo mundo que se inscrever, que conseguir garantir a vaga na segunda-feira, vai concorrer a um sorteio. E nesse sorteio você vai receber 1 hora, o ganhador, 1 hora de mentoria individual comigo, o curso de Voplastia também, o curso de clareamento, a gravação de todos os e-books das aulas de aquecimento da Semana Verde Resina e o e-book, o jeito mais fácil de fechar um diastema. Então você vai concorrer
Se você se inscrever na segunda-feira, há tudo isso. A gente vai fazer um sorteio para você, ao vivo para você. E ainda tem mais. Tem mais? Time, galera, vocês estão errados, não? Dá um suporte aí, galera. Gustavo, Anca. Não tá errado, não? É isso mesmo? Tem mais coisa? Esse slide devia estar aqui, não, devia? Bom, vamos lá. Para os inscritos, até terça-feira, às 23h59, tem desconto ainda. Além de dar todos aqueles presentes, tem desconto. De R$ 495. Esse povo tá doido. Meu time que escreve os slides, tá, pessoal? Só dou a aula. Então, desconto de R$ 495 para todo mundo que garantiu o seu lugar dentro do treinamento entre segunda e terça-feira, às 23h59. E se só de bônus eu já economizei, você já economizou tudo isso, quanto que deveria valer esse treinamento? Olha, aqui eu reuni 10 anos da minha profissão. 5 anos, mais de 5 anos fazendo somente lentes em resinas. Eu sei que tem muito dentista que paga 100, 200 mil numa especialização e nem usa direito, nem aprende direito. Eu mesmo paguei 200, 140 mil. Não deu 200 não. Se fosse comprar os materiais, talvez daria. Mas dos 140 mil reais numa especialização de implante, eu nem faço implante mais. Quanto que deveria valer esse treinamento que tem um poder de transformação que é tanto? Você vai levar todo o meu aprendizado, todo o curso, os cursos que eu fiz, tudo que eu aprendi, toda faca que eu dei murro na ponta dela, toda cabeçada na parede que eu dei, todos os meus erros. Peguei tudo, empacotei e te entreguei só o melhor. Refinei toda a minha técnica durante 5 anos. Então, quanto que deveria valer um investimento desse? Quanto que vale o investimento para entrar no Freehands? 10 mil reais? Esse treinamento vale 5 mil reais. Ele vale 5 mil reais. Com 1 ou 2 pacientes, você consegue pegar esse investimento de volta. Mas eu não vou te cobrar 5 mil reais nesse treinamento. O valor do curso hoje é R$ 2.492. Esse é o valor do treinamento e é justo. Mas eu não vou te cobrar R$ 2.492. O valor do treinamento hoje e até às 23h59 de terça-feira é 12 parcelas de R$ 206,54 no cartão de crédito ou Pix, boleto e cartão à vista, no valor de R$ 1.997. Ou seja, por R$ 1.997 à vista, você vai ter tudo isso que eu te falei. Acesso a mim, ao meu time, todos os bônus e um treinamento completo de lentes em resinas que vai te ensinar a fazer captação de paciente, venda para paciente, casos complexos, casos simples, saber estratificar, saber desenhar com harmonia, de forma simplificada, de forma honesta e forma correta. R$ 1.997 à vista ou 12 de R$ 206,54 no cartão de crédito. Gente, R$ 206 no cartão é um jantar em família. É uma pizza para família. 2, 3 pizzas. Tem uma família de 5 pessoas, você vai comprar 2 pizzas, talvez. Vai dar esse valor, dependendo da cidade que você está. E esse valor vai te levar a ter faturamentos inimagináveis. Você não viu a Carla, a Thalita, a Maíra, o Eliakim? Eles tomaram a decisão. Eu te falei que a partir de agora tem 3 dentistas aqui comigo. Aquele que não vai pegar tudo isso aqui e vai jogar fora, não vai nem utilizar nada. Aquele que vai querer fazer sozinho, talvez ele tenha restado daqui 3, 4, 5 anos, talvez ele desista mesmo no meio do caminho, porque ele não vai ter um mentor, não vai ter quem vai ajudar ele. Ou aquele dentista que vai, não, eu aprendi, mas eu quero mais. Eu quero ficar bom de verdade nisso. Eu quero me tornar um resineiro referência. Eu quero ser especialista nessa parada. Eu quero viver de resina. Eu quero faturar 10, 20, 30, 50 mil reais todos os meses. Com previsibilidade. Para esse dentista, isso aqui é irrisório. Esse valor aqui ó, é nada. R$ 206 por mês, gente. R$ 206 por mês.
É um custo muito menor do que fazer um único caso de lentes sem resinas. Muito menor. Com um paciente, você pega o custo de volta de investimento. Um paciente resina. Se você cobrar R$2.000 no caso, pronto, já pegou o investimento de volta. Um paciente. Olha o conhecimento que você vai ter aqui. Além disso, você vai receber 40 horas de aulas gravadas, curso de infoplastia, curso de clareamento, e-book, que é o jeito mais fácil de fechar um diastema, 3 imersões de ao vivo com os temas estratificação, captação de pacientes e inteligência artificial para as resinas, treinamento para secretária, estratégia de vendas, curso de tráfego, se você não sabe o que é isso, você precisa aprender e eu vou te ensinar, mini curso de fotografia odontológica, 12 plantões de tira dúvidas, um por mês durante um ano, suporte na comunidade de forma imediata, acesso completo a toda a comunidade e atualizações uma vez por ano. E assim que você realizar a tua inscrição, você receberá automaticamente o acesso ao conteúdo no seu e-mail para você já começar a assistir. Mas, Rafa, você pode estar pensando assim, Rafa, eu juro que eu queria, mas eu não tenho esse dinheiro. Olha, eu de verdade já estive no seu lugar. Eu já fui quebrado, já devi muito dinheiro na praça, tive muito problema. E se eu não tivesse começado no mundo das resinas, eu estaria até hoje lá. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. No Eliakim. Olha essa imagem. O Eliakim, ele mandou para nós essa imagem antes de entrar no curso. Ele estava com saldo negativo de R$645, ou seja, ele estava devendo R$645. E ele ficou devendo isso aqui porque ele pegou e ele investiu no treinamento. Ou seja, ele estava no menos zero. Ele não é que ele não tinha e não tinha menos ainda, estava no menos zero. Ele estava devendo, negativo. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu gostaria de saber se vocês não têm outra forma de pagamento sem ser Pix ou cartão de crédito, se vocês não conseguem fazer essa cobrança pelo Asas, entendeu? Porque eu tô numa fase muito difícil, sabe? Pra senhora ter noção, eu paguei esses R$500 com meu cheque especial, entendeu? Aí o que acontece? A minha conta tá negativa, não tenho limite no cartão. E aí, assim, no Asus ficaria muito mais fácil pra mim, tá entendendo? A gente parcelava e eu ia pagando por mês no Asus. Porque, sabe, tá muito difícil, eu não consigo paciente. O que eu consigo é só pra viver, entendeu? Tava pensando até em rodar de Uber. Ou seja, pensando em rodar de Uber. Eliakim, no cheque especial, no negativo. A gente não tinha outra opção de investimento. A gente não tem outra opção de investimento nesse momento. Ele deu seus pulos, investiu nele e hoje ele anda de BMW. Você pode acompanhar nos stories, ele tem uma BMW 0. Hoje ele fatura bem. E além disso, olha aqui essa imagem. Mensagem do Eliakim. Bom dia. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu acordei com 20 mil na conta em 16 dias. Vocês são bravos demais. Detalhe, ainda nem fiz o tráfego que a gente pede para fazer. A gente ensina a fazer. Mais uma semana fazendo lentes todos os dias. Eu respondi para ele, eu não sei nem o que dizer. KKKKK. Aí ele falou, a ficha ainda não caiu. Depois, ele mandou isso aqui, ó. Recebi o convite pela Secretaria Estadual da minha cidade para dar uma palestra. Antes de ser freehands, isso era um sonho. Ser reconhecido. Lembra que eu falei que eu ia ensinar você a ser especialista, referência
em vez de resina? Isso aqui, ó. Isso aqui é se tornar referência. Era um sonho ser reconhecido, ser autoridade, ser requisitado. E hoje, mesmo sem conseguir tudo o que foi passado, ou seja, não aplicou nem tudo que a gente ensinou, eu vejo que valeu a pena cada esforço para conseguir investir nessa mentoria, nesse treinamento. Quer ver o vídeo dele? Lá na palestra? Olha que orgulho. A família deve ter dele. Ele mesmo deve ter dele. É o Eliakim. É o Eliakim, que não mediu esforços. E foi. E foi. E fez. Então, quem quer dá o jeito. Quem não quer, vai arrumar uma desculpa aí. Tá tudo bem. Às vezes eu recebo mensagem, pô, Rafael, eu queria tanto, mas eu não tenho dinheiro. Não, você não queria tanto. Você não é prioridade para você. Tudo bem. Se não é, vai continuar sem dinheiro do mesmo jeito. Porque a chance de você mudar a realidade é esse treinamento. A tua realidade é esse treinamento. Eu vou me comprometer para o teu resultado. O 100% do teu resultado, eu quero que você jogue 50% em cima de mim. Os outros 50% é teu. Você também tem que fazer a sua parte. Então, como é que vai funcionar? Como é que você vai fazer a sua inscrição? Como é que você vai garantir a tua vaga? Na segunda-feira, na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para todo mundo, para todos os dentistas. Mas, às 6 horas da manhã, ou seja, 1 hora antes de todo mundo saber que está aberta as inscrições, eu vou abrir para quem estiver dentro do grupo dos decididos. Para quem estiver dentro do grupo VIP. E como é que faz para você entrar nesse grupo VIP? Eu vou te explicar daqui a pouco. Quem estiver dentro do grupo VIP vai ter mais chance de aproveitar os bônus, vai poder ter mais chance de aproveitar os primeiros inscritos e tudo. Então, às 6 horas da manhã, eu vou mandar a mensagem o link para inscrição dentro do grupo dos decididos. E às 7 horas eu vou divulgar para todos os grupos que eu tenho. Para você entrar no grupo dos decididos, é só você tocar no link, no botão que meu time vai deixar aqui no chat. E vai fixar esse link agora no chat. Vai colocar aqui e vai fixar. Você vai tocar nele, vai entrar e vai participar e vai ficar lá dentro desse grupo. Grupo dos decididos. Beleza? Você não precisa fazer isso agora. Calma aí. Eu tenho mais coisa para te falar. E às 6 horas da manhã, a gente vai lá e vai mandar para você esse link de inscrição. E às 7 horas, a gente vai mandar para todo mundo. Mas espera que tem mais coisa. Eu vou te falar para você ir lá no grupo dos inscritos daqui a pouco. Não vai lá agora ainda não. E mesmo assim, se você fizer a inscrição e não gostar do método, olha, se você gostou das aulas daqui, não tem como você não gostar do método, porque é eu que estou lá. É a minha voz, é o jeito que eu explico, é a minha simplicidade, o meu jeito está lá. Se você gosta de algo mais simples, mais acessível, sem firula, é isso que tem dentro do curso. Se mesmo assim você não gostar, é só você mandar um e-mail para nós que a gente devolve o seu dinheiro dentro de 7 dias. Eu estou falando isso, nem é 7, 15 dias. Estou falando isso porque eu garanto o meu treinamento, eu garanto que está lá. Então, nesse momento agora, com a minha garantia, ou seja, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, eu estou tirando a tua responsabilidade, você não vai perder nada com isso. Investe, se você não gostar, você pega o seu dinheiro de volta. Ponto final. Ponto final. Então, se você quer aproveitar a oportunidade, você vai entrar no grupo VIP. Mas antes de entrar no grupo VIP, eu quero te falar uma coisa. Olha, eu quero que você tenha muito cuidado com golpes. Por quê? Porque a gente sabe que tem pessoas com má intenção. E às vezes, essa pessoa está dentro do grupo igual você. E essa pessoa vai criar um link falso, vai te mandar no seu número particular, porque seu número está lá no grupo. E você vai clicar nesse link achando que você está inscrito e você vai comprar uma coisa errada que não tem nada a ver com o curso Free Hands. É uma enganação, um golpe. Então presta atenção, antes de você ir lá no grupo dos decididos, no grupo VIP, eu quero que você
Preste atenção no que eu vou te falar agora. Vou até colocar minha cara maior aqui. Eu não vou te mandar link no seu privado para você se inscrever. O link vai ser no grupo. Se você receber um link no privado, é uma mentira, é um golpe. O link de inscrição é no grupo dos decididos e depois nos outros grupos às 7 horas da manhã. Não aceite mensagem de pessoas desconhecidas. Se alguém te mandar mensagem no seu particular, veja se esse alguém está dentro do grupo que você está e é um administrador, ou seja, alguém da minha equipe. Como é que você sabe isso? É só olhar os administradores do grupo. Vai lá no administrador do grupo, salva aqueles contatos dos administradores. Aqueles que você salvou são confiáveis, é do meu time. Se não está como administrador do grupo que você está nesse momento, ou do grupo dos decididos, não acredita nesse número. É golpe. Eu não vou te mandar link de inscrição nenhum no seu privado. É só dentro do grupo. O único link que vale é aquele que está dentro do grupo, que vai estar às 6 horas da manhã no grupo dos decididos, no grupo VIP. Ou às 7 horas da manhã nos outros grupos. Não vai vir link no seu privado. Beleza? Entendeu? E agora eu quero te mostrar um vídeo da Carla. Aí depois que você assistiu o vídeo da Carla, você pode ir lá pro grupo do VIP, grupo dos decididos. Assiste esse vídeo da Carla aqui. E assim, foi de graça. Se eu for ver em relação a preço, um curso tão barato, um curso online barato, que muita gente compra, eu já comprei. Ah, é barato, assim, eu divido e tá bom, o que eu aprender tá bom. Cara, eu mudei minha vida. Minha vida foi mudada por conta de um curso online do Dr. Rafael. Então, assim, não tem preço. A pergunta valeu a pena como diz, nem é essa a pergunta. Porque, nossa, foi assim, foi um presente. Um presente. Foi algo, assim, inexplicável mesmo. Um curso barato que a gente acha assim, um curso, vai mudar a sua vida. É isso. Um curso barato que vai mudar a sua vida. É isso. Então eu quero que você preste muita atenção. Se você não entendeu, às 6 horas da manhã da próxima segunda-feira, eu vou mandar a mensagem com o link de inscrição no grupo dos decididos, o grupo VIP. O link de inscrição vai estar lá. Eu vou te mandar uma mensagem lá, às 6 horas da manhã. Os 5 primeiros inscritos vão receber bônus especiais. Todo mundo que se inscreveu na segunda-feira vai receber todos os bônus que eu citei, com desconto que eu citei. Não acredita em golpes. Não acredita em mensagem no particular com a minha fotinha. Analisa se aquela foto, aquele número aquele número é de algum moderador do grupo que você está, administrador do grupo que você está. Se for, é da minha equipe, é confiável. Pede um áudio meu com o teu nome, se for o caso da dúvida. Mas não acredite. Eu não vou te mandar link de inscrição no seu particular de jeito nenhum. É só no grupo. Beleza? E é só aquele link que vale. Tá bom? Presta muita atenção. Entra agora, toca lá no link, toca ali no chat. Meu time mandou agora um link do grupo dos decididos. Toca nele. Ou se você está vendo aqui essa aula no blog da Semana em Verde Resina, toca aqui, ó, tem um botão aqui, toca nele, grupo do VIP, grupo dos decididos, tá escrito alguma coisa nesse sentido, toca nele, entra nesse grupo para você não perder a oportunidade de fazer parte da metodologia Freehands. Tá bom? É isso. Minha missão foi dada, minha missão foi cumprida. Estou muito feliz até aqui, mas estou com a sensação de que algo muito bom está por vir. Eu quero você junto comigo. Estou muito motivado para te conhecer, para ter você presente na minha próxima turma do Método Freehands. É isso. Um grande abraço. Até mais.